Bom, em primeiro lugar, de facto é importante estarmos presentes, estarmos todos presentes quando estamos a discutir esta crise de habitação que estamos a viver, e ela introduz-se em todas as temáticas e em tudo o que no âmbito do setor imobiliário diz respeito. Uma das partes importantes de uma crise é que ela, de facto, salta para a agenda política, saltou para a agenda também da comunicação social, e uma das partes negativas é que o muito ruído que é produzido e a muita desinformação, a tal iliteracia que falávamos à volta deste tema. Portanto, é muito importante que conferências como esta e como todas aquelas que têm vindo a ser produzidas, quer pelo setor público, pelo setor privado, tenham um palco e tenham participantes com conhecimento de causa, naturalmente com as especificidades de cada um, mas que são importantes neste momento para traçarmos um caminho que tem que ser coletivo, e isso é uma realidade que eu penso que até a comunicação social já percebeu, que neste momento temos que estar todos juntos, o setor público, o setor privado e o setor cooperativo, e com respeito às especificidades de cada um, avançarmos com projetos que sejam estruturais e que sejam racionais e sustentáveis para conseguirmos fazer uma política pública de habitação que seja perene e que seja sustentável financeiramente. De facto, o mercado imobiliário deixou de ser, principalmente em termos daquilo que é o respaldo na comunicação pública, deixou definitivamente de ser uma perninha da economia. Hoje em dia, o mercado imobiliário faz parte da cidade, faz parte da vida das pessoas e faz parte da própria sociedade. Todos conhecem o mercado imobiliário, nem que seja na ótica do utilizador, e isso às vezes distorce muito a realidade e distorce muito os princípios daquilo que eu acredito que é a prestação do setor imobiliário. Acredito e defendo que no momento em que estamos e numa lógica estrutural, o setor privado é de facto chamado, com a competência que tem, com as especificidades que tem, com o conhecimento e com um lugar muito próximo daquilo que são as tendências, daquilo que é a inovação, ajudar a construir parte daquilo que é a nossa política de habitação. Vivemos um momento em que nos temos que revisitar naquilo que são as lógicas da construção de habitação, naquilo que são o próprio desenho do que é o habitar, do que é a casa. Vivemos um momento em que, mais do que nunca, a inovação e a tecnologia têm que ser variáveis desta equação para conseguirmos dar um salto qualitativo em todos os instrumentos que temos ao nosso dispor, quer aqui o setor privado, quer o próprio setor público. A habitação é, de facto, um pilar que é essencial para garantir a saúde, o bem-estar, o desenvolvimento pessoal, familiar, a própria coesão social e a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. E, portanto, na verdade, a habitação é um motor importantíssimo para tornarmos o nosso país competitivo, para tornarmos o nosso país, de facto, para evoluirmos naquilo que são, daquilo que é a nossa qualidade de vida e daquilo que é o nosso território. E eu podia hoje falar de muitas dinâmicas e de muitos domínios da habitação, mas eu hoje vou-me dedicar a um único tema que me parece que é aquele que é mais adequado àquilo que este setor pode ajudar e podemos trabalhar juntos na mitigação da crise. E estou a falar de uma resposta de escala àquilo que é o affordable housing, àquilo que é a habitação, a construção de habitação para a nossa classe média. Hoje em dia, esta crise de habitação é complexa naquilo que são a sua gênese, porque é que estamos hoje com esta crise de habitação, mas é facilmente desconstruída. E é facilmente desconstruída naquilo que foram as políticas públicas de habitação
Reparem que, desde o 25 de Abril, todas as políticas de habitação são balões que acontecem num momento e depois se esvaem no tempo, porque não estão acautelados pilares que são essenciais, e um dos quais... Dois, vou evidenciar dois. Estamos a falar da normativa, de todo o suporte de legislação que nos garante uma certa estabilidade no percurso que tenhamos e no produto que tenhamos que oferecer, e um financiamento que garanta, de facto, no tempo, uma estabilidade para todos os atores intervirem de forma consciente e de forma planeada na construção de soluções. Mas, neste momento, este desafio que está colocado e que eu coloquei já o ano passado aqui ao setor privado e que temos estado a trabalhar juntos no desenvolvimento de todas as variáveis que concorrem para este desidrato, isto cria também, naturalmente, um desafio ao Estado. Um desafio ao Estado porque tem que conseguir criar, através do investimento privado, resposta às necessidades das pessoas, mas, ao mesmo tempo, promover um equilíbrio entre dois objetivos que nem sempre, ou que têm estado, historicamente, acometidos a dois polos diferentes, ao setor público e ao setor privado. E falo nas acessibilidades das rendas, e normalmente isto tem sido um objetivo cumprido pelo setor público, e depois a viabilidade financeira do investimento, que o setor privado trata como ninguém. E, portanto, neste momento o Estado tem que garantir as condições para que estes dois objetivos se unifiquem numa resposta coletiva, e é isto que estamos a trabalhar, e parece neste momento que já é evidente para todos os que efetivamente querem produzir e querem responder de forma positiva ao desafio que temos em mãos. Por um lado, também dizer-vos que a necessidade da urgência de cativar o setor privado a esta resposta social da construção de uma resposta de escala, eu continuo aqui a focar-me nesta questão da resposta de escala, porque naturalmente isto não envolve a abdicação da outra encomenda, claro que não. Ela é preciso, ela faz todo o sentido que haja e que continue a haver. Mas, neste momento, o que nós, Estado, país, precisa é de uma resposta robusta de escala a esta produção de casas acessíveis para uma classe média que também ela hoje já não consegue aceder à habitação. E, por isso, dizia-vos que a própria disponibilidade do Estado, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista dos próprios imóveis que estão disponíveis para concretizar estas soluções, são diminutas, não abarcam, mesmo pondo todos os imóveis do Estado que neste momento têm aptidão habitacional e que estamos a pôr, os PIPs estão a ser desenvolvidos, vamos lançar as parcerias público-privadas com vista unicamente ao affordable housing, mas ainda assim, mesmo que todos estes imóveis que neste momento estão a ser trabalhados num total de 6.800 casas fiquem no mercado em parcerias público-privadas, nós não resolvemos o problema que temos em mãos. Portanto, é preciso uma continuidade, é preciso criarmos uma estrutura financeiramente sustentável para conseguirmos continuar este processo. E vou-vos dar dois exemplos muito históricos nossos. Tivemos o SAL. O SAL foi um processo que começou imediatamente após o 25 de Abril, passado 2 anos foi terminado. Depois esperámos anos para que em 1993 tivéssemos um PER, que efetivamente foi outro balão de oxigênio naquilo que foi produção de habitação pública, mas ainda assim, do ponto de vista financeiro, não foi acautelada a sua continuidade. E porquê? Porque os municípios ficaram completamente escravizados a pagar todo este investimento e só agora é que se estão a libertar das últimas dívidas e, portanto, não houve mais investimento na habitação pública. E, portanto, nós temos que inverter totalmente esta lógica de raciocínio. E, portanto, diria que
temos que assentar numa lógica dual. Por um lado, continuar tudo aquilo que é o investimento público, naturalmente através das PPPs, onde o setor da promoção privada já é chamado a concorrer, a estar presente, mas também e simultaneamente criar condições para que haja investimento privado dedicado exclusivamente ao affordable housing, sem qualquer lógica de terrenos do Estado. Naturalmente tem que haver programas específicos, bem desenhados, que garantam a estabilidade legislativa e a previsibilidade no retorno do investimento, e são fundamentais, porque é óbvio e é objetivo que, se precisamos que o setor privado venha ajudar, venha concorrer para mitigar este problema, naturalmente, nós precisamos do setor privado na sua lógica de rapidez, na sua lógica de inovação, na sua lógica de financiamento sustentável, para continuarmos esta tal previsibilidade. E para isto, o modelo do contrato de investimento Build to Rent será um exemplo que assegura que durante todo o período da concessão se mantenham as condições iniciais e, adicionalmente, permitir ao parceiro privado uma estratégia de saída através da sua cedência de posição contratual. Isto é uma medida que fazia parte do Construir Portugal e que está neste momento a seguir processo legislativo. Como sabem, e já nos diversos momentos em que estivemos juntos, eu já anunciei esta estratégia. Entretanto, ela está neste momento já no processo para que rapidamente seja concretizada. Estamos neste momento também a trabalhar com o Banco de Fomento e com o BEI, com o Banco Europeu de Investimento, a trabalhar num modelo de concessão das tais PPPs, que vos tinha falado, que envolvem um diagnóstico claro daquilo que é o mercado, que terá, e neste momento irá começar mais mês, menos mês, a auscultação ao mercado, que se mostra essencial para conseguirmos adotar a oferta e adotar o programa, o caderno de encargos do programa, àquilo que será a realidade, e atrair os investidores que estejam, de facto, comprometidos com este objetivo, que é a concretização de habitação acessível. E falo de promotores nacionais, falo de promotores internacionais. E, portanto, estamos a trabalhar para que rapidamente esta auscultação vos chegue, para, mais uma vez, estarmos juntos a desenhar aquilo que são as linhas estratégicas desta política pública e, não é exclusivamente, mas mais concretamente, aquilo que seja esta resposta de escala de habitação acessível. É importante também reconhecer que, embora haja exemplos internacionais como o Plano Viva em Espanha, Portugal nunca experimentou um modelo de PPPs na ótica da promoção da habitação. A experiência nacional tem sido exclusivamente a promoção no segmento da habitação social e sempre dirigida exclusivamente ao parque, não é ao parque, ao município, com todas as dificuldades que acresce essa estratégia, nomeadamente da não existência de alguma sustentabilidade neste exercício. Naturalmente, aquilo que é uma resposta social nem toda tem que dar lucro, como é evidente, mas essa também não é aquela que vos é pedido o vosso concurso. Essa é aquela que, historicamente e corretamente, está encabeçada e deverá ser encabeçada pelos municípios e pelo Estado. Dizer-vos também que, já falei disto, tentar agilizar aqui o vosso discurso, o meu discurso. Quando nós falamos, e eu gosto, falámos agora no momento que o mundo está a viver, este momento esquizofrénico, de facto, é difícil termos aqui alguma previsibilidade com as guerras todas a escalarem, mas eu também acredito que estes momentos de crise são, acima de tudo, momentos de oportunidade.
tínhamos nós a capacidade de conseguir responder e trabalhar muito para, neste momento, conseguirmos estruturar aquilo que seja uma política pública dos próximos 20 anos. E eu com isto quero dizer que é essencial introduzirmos nas nossas lógicas de projeto, nas nossas lógicas de construção, a inovação. É preciso olharmos para a casa enquanto resposta, esta resposta coletiva, este exercício de massa que precisamos de concretizar, pondo em causa os parâmetros e as lógicas que até hoje em dia tivemos reféns. Reparem, nós ainda vivemos hoje à sombra de um regeu que foi criado em 1951 com um propósito muito claro e objetivo: criar habitação em qualquer sítio do país, com 2 focos, a segurança e a salubridade. Ora, era 1951 um momento em que não havia outros instrumentos de gestão territorial, onde não havia regulamentos dos municípios e, portanto, nós estamos longe desta lógica. Nós já estamos... não faz sentido hoje continuarmos a retocar o regeu. As nossas lógicas são diferentes. A nossa lógica de projeto hoje tem que estar cada vez mais associada ao setor da construção. Cada vez mais o projeto e a construção têm que ser desenvolvidos e pensados em simultâneo. Para quê? Para garantirmos que não haja imprevisibilidades em obra, para garantirmos que as soluções de projeto, a compatibilidade de todos os projetos não vai operacionalizar erros e omissões, não vai operacionalizar trabalhos a mais e que daí aquela fatura, aquele valor que eu tenho do meu investimento é mesmo esse investimento. Portanto, esta previsibilidade é essencial para o setor público, naturalmente, para o setor privado e, portanto, eu cada vez mais acho que faz menos sentido falar aqui de setores, embora, evidente, cada um tem as suas responsabilidades e as suas lógicas de ação, mas o propósito é o mesmo. É criarmos habitação de qualidade, porque em momento algum o que formos produzir nesta resposta de escala pode estar isento de qualidade. Agora, é preciso também percebermos de onde é que vem esta qualidade. É preciso ser claro hoje que a qualidade não vem dos nossos acabamentos, a qualidade vem daquilo que só vamos construir uma vez. Vem da infraestrutura, vem do meu envelope, do meu edifício, e depois vêm os acabamentos. Eu acho que devemos todos pensar que hoje precisamos de casas que sejam evolutivas. Hoje, cada vez faz menos sentido estarmos linkados e bloqueados com a lógica da tipologia. Hoje, se calhar, faz-nos sentido perceber que em 70 metros quadrados podem viver X número de pessoas. E, portanto, a minha casa, a minha arquitetura, o meu projeto tem que estar definido, tem que estar desenhado para garantir esta vivência com condições de habitabilidade para estas X pessoas, independentemente do número de quartos que isto possa incluir. Portanto, há muito trabalho a ser feito, em parceria com todos. Temos que, naturalmente, introduzir a tecnologia. Temos que, naturalmente, introduzir cada vez mais todos os sistemas de digitalização, todos os sistemas que nos permitam ganhar tempo de projeto, ganhar tempo na análise de projeto. Temos a estratégia BIM em circuito legislativo, a estratégia de implementação BIM para garantir que vamos trabalhar, porque de todos os que estão aqui reunidos sabem que o BIM, eu diria que começa a ser uma realidade, mas não é uma realidade estruturada. Temos que estruturar todo este sistema para que rapidamente ele possa ser implementado também pelo setor público na tal plataforma de interoperabilidade e assim consigamos ganhar tempo em toda a cadeia de produção, porque a cadeia de produção não se esgota no projeto, como sabem, e bem, há aqui uma parte, naturalmente, que é o ponto de contacto com o setor público da administração local naquilo que é o regime jurídico da urbanização e da edificação, também ele já em circuito legislativo, onde foi muito importante garantir, foi aliás um trabalho que foi feito com a escutação de todas as ordens profissionais, de todos os agentes que interferem na cadeia, nomeadamente os notários, nomeadamente a banca, em todos que em algum momento
se vão cruzar com o edifício, com a unidade tipológica do edifício. E, portanto, garantir que para todos o RJOE vai servir. E vai servir no sentido da simplificação, no sentido de garantir a segurança jurídica do que entregamos, no sentido também de garantir a previsibilidade para o investidor e no sentido, naturalmente, da responsabilização de todos, e por isso a PAR foi robustecido tudo aquilo que é a normativa dos seguros profissionais para de facto confiarmos em todos, mas chamar todos à sua responsabilidade de quem entrega o projeto, de quem analisa o projeto e garantir que todos estamos aptos a fazer o seu trabalho. Queria dizer-vos também que na Europa, e fazendo aqui um pouquinho o respaldo com o que é que se está a viver na Europa neste momento. Estamos muito próximos da discussão. Neste momento, dizer-vos que se fala na Europa da forma, do conteúdo, do que é o Plano Europeu para a Habitação Acessível, mas já ninguém põe em causa que é preciso um plano de habitação acessível. E este plano de habitação acessível está a ser trabalhado com esta dimensão toda que estive a falar, com um setor privado muito competente e muito proativo, e por uma razão muito simples. Se nós olharmos para as várias geografias de Nova Iorque a Berlim, de Lisboa a Tóquio, todos estamos a viver, cada um à sua escala, naturalmente, cada um com as suas lógicas, todos estamos a viver esta crise de habitação e que assenta em 3 fatores essenciais: a pressão sobre os preços, a escassez de oferta e uma necessidade crescente de digitalização de todo o setor, do pequenino ao grande promotor e a todo aquele que em algum momento se cruza com isto. Precisamos ter dados agregados, precisamos de ter todo o conhecimento tecnológico ao serviço da edificação, e falo mais uma vez de toda a cadeia de produção. E dizer-vos, por exemplo, sobre este tema, é importantíssimo que o BIM passe a ser obrigatório do ponto de vista curricular. Nós temos que trabalhar em 2 momentos. Preparar as novas gerações, mas também aquelas que hoje em dia já estão ao serviço da profissão, garantir que acompanham todo este conhecimento e que as próprias empresas têm, no fundo, que têm capital humano e tecnológico para acompanhar este setor da edificação. Porque um dos grandes erros que me parece e que não podemos continuar a cometer é que nós não precisamos só dos grandes promotores, nós precisamos de todos, porque há trabalho para todos. E neste momento a habitação precisa do pequenino construtor, precisa do grande construtor e precisa, acima de tudo, daqui de um plano coletivo para conseguirmos acompanhar aquilo que são as tendências internacionais que nos mostram 3 caminhos. Por um lado, esta procura que estava a dizer de novos modelos de promoção, pensarmos o que é que faz lógica hoje em dia, o que é que faz sentido pôr no mercado. Claro que me dirão, está bem, mas a legislação tem que acompanhar. É para isso que aqui estamos. É para isso que estamos num contacto muito próximo com todos, precisamente para fazer a legislação acompanhar aquilo que são as tendências, aquilo que são as necessidades. Eu não acredito na obrigação por decreto. Eu acredito ao contrário. Eu acredito trabalhar em conjunto, perceber tendências, irmos até ao osso da questão e então legislarmos no sentido de, quando o diploma vem para a rua, todos sabem o que é que têm que fazer. E este é o propósito da estratégia de habitação do Construir Portugal, que no fundo encontra neste momento e neste novo governo uma continuidade e um reforço do trabalho que estava a ser feito. Depois, e para terminar, naquilo que são as tendências internacionais, é a valorização, naturalmente, do papel do investimento privado naquilo que seja o desenho da política pública de habitação, em que ele é convocado precisamente com todo o seu expertise, com toda a sua lógica de implementação no mercado. E para isto, o financiamento é essencial e é um dos temas que nós estamos a trabalhar muito na Secretaria de Estado para garantir
que todos estes programas, que toda esta lógica que eu estou a falar, não é uma lógica demagógica, é uma lógica que é para ser concretizada. Nesse sentido, dizer-vos que estamos a trabalhar com o Banco de Fomento de uma forma muito próxima para garantir que haja, e com o BEI, em parceria com o BEI, naturalmente, e com a banca comercial, para que haja garantias públicas em todos estes programas que entendemos que são programas estruturais. E falo do Affordable Housing, quer numa lógica municipal e de parcerias com os municípios, e estou-me a lembrar do registro que o Hugo há pouco falou, na Lei de Bases do Território, que embora não tenha ficado com a versão que tínhamos desenhado, que me parecia muito mais operativa e muito mais objetiva no propósito que tinha, que no fundo era a libertação de terrenos a um preço mais barato, e conseguirmos parcerias privadas e implementar aquilo que era já o affordable housing numa larga escala, mas estamos a trabalhar nisso para não se perder este objetivo, mas dizia eu que estamos a trabalhar no desenvolvimento e na concretização de garantias públicas que ajudem o particular e ajudem os municípios também a concretizar estes projetos de habitação, do fundo, para garantirmos condições de financiamento com maturidades mais longas, que é, no fundo, o que nos vai garantir também esta oferta no tempo. E, portanto, dizia-vos que outro tema que não vou aqui escusar a falar do IVA da construção, não é? Não vou escusar a falar, mas dizer-vos que, está no programa do Governo, mas dizer-vos que neste momento existem já programas que contemplam um IVA a 6% e que estão a ser revistos. Aliás, é uma portaria, e estou a falar do HCC, da habitação a custos controlados, é uma portaria que vai sair agora alterada, com a atualização daquilo que seja o valor do custo de promoção, para já fazer face imediatamente a projetos que estejam em curso e que faça todo o sentido avançarem já com uma previsibilidade de negócio muito mais próxima daquilo que são os preços da realidade. E, portanto, dizer-vos que neste mundo e neste momento em que tudo está a acontecer a uma velocidade estonteante, em que os ciclos económicos são diferentes, em que o papel das cidades funciona quase como uma segurança para o funcionamento e para a existência das famílias, permanece esta necessidade básica, que é criarmos lugares seguros onde viver possa acontecer com segurança, com tranquilidade e com futuro. E por isso agradeço e convoco-vos também a todos continuarmos a fazer este trabalho juntos, de conseguirmos montar esta política pública que permita mitigar todas estas dificuldades que estamos hoje em dia a viver de acessibilidade à habitação. Muito obrigada.